Bom dia, sétimos anos. Iniciando a gravação da nossa aula de hoje, dia 1º de setembro, aula de língua portuguesa sobre sinônimos. Não é conteúdo novo, porque vocês já estudaram sinônimos e antônimos, com certeza já conhecem, já ouviram falar. E em nossa aulinha de hoje, nós estaremos trabalhando a relação sinonímia, ou seja, o uso dos sinônimos dentro da construção textual. Para iniciarmos, vamos definir ou relembrar o conceito do que são, na verdade, sinônimos. Sinônimos são palavras ou expressões que possuem o mesmo ou aproximadamente o mesmo significado que outra palavra e que é usado para fazer uma substituição, sem que haja alteração de sentidos. Vale destacar que a primeira pergunta que a gente faz é: por que eu iria querer substituir uma palavra? E aí nós vamos lembrar um pouquinho do que nós estudamos sobre pronomes. Quando eu faço a substituição por pronomes, o que eu estou querendo fazer? Evitar a repetição. Isso aí, Esther, para não ficar repetitivo, o texto não ficar cansativo, para você não ter um monte de vezes a mesma palavra repetida em um único parágrafo ou no decorrer do texto. E o sinônimo, ele tem essa funcionalidade. Você substitui um termo que já apareceu por outro do mesmo sentido, com o objetivo de evitar essa repetição. Por exemplo, eu quero dizer que a Ana é bonita, que a roupa que a Ana está usando é bonita e que a festa que a Ana organiza sempre são festas bonitas. Olha como que o texto ficaria. Nossa, a Ana é uma pessoa muito bonita. A roupa que a Ana está usando hoje, então, nossa, que roupa bonita. Mas também as festas que a Ana organiza são todas bonitas. O texto fica cansativo. Então, nós usamos palavras que tenham aí um sentido próximo ou que você possa utilizar palavras com sentido semelhante para fazer essa substituição. Eu dei aqui um exemplo. Bonita pode ser substituído por bela, pode ser substituído por linda. Então, eu digo que Ana é uma pessoa muito bonita, as roupas de Ana são roupas lindas. E as festas também que Ana realiza, né, são belas demais. Então, o que eu fiz? Eu dei a mesma informação, fiz a mesma afirmação, mas eu substituí a palavra bonita, que estava aparecendo aí 3 vezes, por termos sinônimos. É importante a gente destacar ainda, pessoal, que quando eu digo bonita e lindíssima, são coisas diferentes. Ué, mas você não disse que bonita e linda são sinônimos? Sim, mas olha a forma como nós usamos. Ana é bonita, Ana é linda, estão no mesmo nível. Ana é bonita, Ana é lindíssima. Então, ela não é só bonita, ela não é só linda, ela vai além. Então, nesse caso, mesmo o sinônimo sendo usado ali, porque bonita e linda são sinônimos, vale destacar que quando eu coloquei lindíssima e eu acrescentei aí no final da palavra linda, o que nós vamos chamar de sufixo, que é um sufixo de aumentativo, né? Lindíssima, eu modifiquei o sentido. Então, deixou de ser sinônimo, porque está além, é muito mais do que bonita, é lindíssima. Então, nós dizemos que sinônimos são palavras que nós utilizamos para substituir um nome, no caso aqui, expressões que têm o valor de adjetivo ou de um substantivo, com o objetivo de evitar a repetição. Não são mais pronomes, são outros tipos de palavras, como adjetivos e substantivos. Coloquei uma tabelinha aqui, só para nós estarmos relembrando. Eu coloquei lá no caderninho de vocês, eu coloquei, na verdade, no roteiro, para que vocês pudessem estar anotando nos caderninhos, uma relação de sinônimos. Então, se você fez, ótimo. Se você quiser acrescentar algum à sua tabelinha, se você quiser anotar agora pelo menos uns 2 ou 3 pares para você poder estar estudando depois, nós temos aqui, ó, bonita, sinônimo, bela. Morrer, falecer. Emprego, desemprego. Opa, mas aí tá dando uma ideia contrária, não é isso? A não ser que eu digo assim, ele tem o emprego, ele não está desempregado. Aí, nesse caso aqui, eu usei a palavra desempregado, dando um sentido de ele tem um emprego, ele não está desempregado. Entenderam o que foi feito aqui? Inteligente,
Esperto, muito bom, Paulo. Alfabeto, abecedário, ok. Quebrado, deteriorado. Problema, adversidade. Doente, enfermo. Distante, longe. Idoso, ancião. Frio, gelado. Delicado, dócil. Falso, incorreto. Rápido, veloz. Forte, atlético. Ué, professora, mas esse forte e atlético estão tão distantes aí, por isso que a gente diz que o sinônimo, ele tem um sentido aproximado, ou pode possuir o mesmo sentido como bonita e bela, que estão no mesmo nível, no mesmo patamar, ou um sentido aproximado, como é o caso de ser forte e ser atlético, porque nem sempre quem é forte é uma pessoa que tem um porte físico atlético, mas nós colocamos aí em um nível próximo, como a ideia de ter um emprego e de não estar desempregado. Então, se ele tem um emprego, automaticamente a ideia que eu tenho ali é de não estar desempregado. Então, fiquem atentos para esses exemplos que eu citei agora, como o caso de bonita e bela, forte e atlético, porque as palavras podem ser usadas com sentido semelhante ou aproximado. Ok? Alguém gostaria de colocar um exemplo que trouxe diferente aí? Alguém pesquisou alguma coisa diferente, uma expressão que foi utilizada com sentido sinônimo e gostaria de estar participando? Alguém? Pode abrir o microfone e falar ou colocar lá no chat. Ok? Se não tiver ninguém, então eu vou dar continuidade. Eu gosto de sorvete, eu adoro sorvete. Ok, Arlen, muito bom. Eu gosto de sorvete, eu adoro sorvete. Mas aí só presta atenção que nesse caso aí, mesmo sendo sinônimo, parece que o adorar está muito mais do que o gostar, né? Verdadeiro, correto, ok. Certinho. Então, pessoal, a partir dessa ideia aí, ó, eu moro distante, eu moro longe, né? Está distante, está longe. A partir dessa ideia aí, nós vamos observar que as construções textuais, elas exigem alguns detalhes, algumas observações, principalmente quando você tem o uso repetido de palavras, quando você tem informações que acabam tornando o texto cansativo e que isso precisa ser corrigido, evitado, com o uso de quê? De termos substitutivos. Nesse caso, nós usaremos os sinônimos. Anteriormente, nós fizemos a substituição com pronomes. A partir da aula de hoje, nós estaremos analisando as substituições por sinônimos. E observem que os sinônimos podem ser adjetivos, que indicam qualidades, né, como bonita, inteligente, ou até mesmo substantivos, como idoso, problema, que são palavras que indicam para a gente substantivos, né, coisas, objetos, pessoas. Então, dando início aí, nós vamos começar lá na página 2 do nosso caderno de atividades, que diz assim, ó, sinonímia, palavras que apresentam significados iguais ou semelhantes. E ele deu um exemplo para a gente, casa, residência, reconstruir, recompor, magnífico, esplêndido, lembrança, recordação. No texto a seguir, Ziraldo conta como foi sua relação com a leitura e a escrita durante a infância. Ele também discute o que torna um menino maluquinho tão fascinante como possibilita em suas obras o reencontro de muitos adultos com a criança que já foram. Depois de ler com atenção, responda às questões propostas. Esse texto aqui eu irei ler todo, que eu já vou destacando algumas coisas com vocês, tá? Então, acompanhem comigo aí. Entrevista com Ziraldo. Primeira coisa que eu vou chamar a atenção. Essa é a nossa tipologia textual desse terceiro material, dessa terceira apostila, que é a entrevista. A entrevista é aquele tipo de texto em que você tem duas pessoas envolvidas, porque você trabalha com aquele esquema de bate e volta, vamos dizer assim, né? Aquela expressão que a gente usa, entre aspas, bate-bola, em que você faz perguntas e obtém respostas. A entrevista é um texto planejado com o objetivo de investigar, relatar, discutir, apresentar algum assunto.
E a partir disso aí você tem o entrevistador e você tem a pessoa que é o entrevistado ou entrevistada. Então você tem essa ideia de pergunta que precisa de uma resposta. Por isso essa ideia que eu coloquei para vocês, entre aspas, de bate-bola aí, né? Vai e volta, vai, pergunta, volta, resposta. E o texto que nós iremos ler agora, que é o texto do Ziraldo, é uma entrevista que foi feita com o autor. A revista Crescer entrevistou o Ziraldo. Observem que nós temos aí, bem delimitado lá no começo, uma descrição do entrevistador dizendo assim, ó, esbanjando simpatia, disposição, entusiasmo, informalidade e senso de humor. Então, quem fez a entrevista comentou sobre como foi, o contato com esse escritor. Ziraldo conversou com a Crescer é o nome da revista, sobre sua história na literatura e sobre o momento profissional que está vivendo. Então, nós tivemos aí uma apresentação do que será a entrevista, e logo abaixo eu tenho bem definido Crescer, que é quem faz a pergunta, na verdade aí é um entrevistador, que trabalha para a revista Crescer, representando essa revista, e o entrevistado, que é o Ziraldo. Então, está bem delimitado aí para a gente, Crescer, Ziraldo, quem pergunta e quem responde. Vamos lá. Como foi sua relação com o desenho, a leitura e a escrita durante a infância? Observem que é uma pergunta. Então, toda vez que eu faço uma entrevista, é necessário que o entrevistador faça perguntas. Ele pode também fazer uma afirmação. Olha, Ziraldo, nós ficamos sabendo que você lançou um novo livro. A gente gostaria muito que você comentasse para a gente sobre esse projeto. Observem que não é uma pergunta, é uma afirmação. Comenta para a gente sobre esse novo livro. Fala o que você acha disso. Então, nem sempre o entrevistador precisa lançar uma pergunta, mas ele lança para o entrevistado o início da resposta, o direcionamento da conversa entre eles. E aí o Ziraldo responde essa primeira pergunta. Desde pequena, eu sempre tive uma relação muito forte com o desenho. Em minhas lembranças mais antigas, eu me vejo sempre desenhando. E ainda criança, imaginava que na vida adulta iria desenhar, pintar, trabalhar com algo nessa linha. Na medida em que fui crescendo, conheci as histórias em quadrinhos e me apaixonei pelo gênero. Isso fez com que meu desenho passasse a ser narrativo, revelando-se em quadrinhos, charges e cartoons. Essas linguagens sempre me encantaram. E Crescer continua. 11 anos depois de Flix, você lançou O Menino Maluquinho, com cerca de 100 edições já publicadas. O livro teve mais de 3,5 milhões de exemplares vendidos e foi traduzido para diversos idiomas. Na sua opinião, o que torna O Menino Maluquinho tão fascinante? Quando eu lancei O Menino Maluquinho, eu não tinha a menor ideia de que o livro teria tamanha repercussão, que um dia teria toda essa história que construiu. Acredito que o Maluquinho teve tamanho alcance nesses anos todos por despertar identificação nos leitores. As crianças leem a história e se identificam com o personagem, sentindo algo como: opa, isso é comigo, eu sei o que ele está sentindo, é isso que eu sinto. É interessante notar que sua produção não encanta somente as crianças de hoje, mas também tantos adultos que na infância se emocionaram com seus livros. Observem que primeiro o entrevistador faz uma afirmação. Como você enxerga o reencontro de muitos adultos com a criança que já foram por meio de sua obra? Isso é fantástico. Já vi realmente muita gente interessante que, quando encontra o autor do livro da infância, se emociona, se comove. Percebo que quando um autor conquista uma geração, ele vive eternamente no coração dessas pessoas. É impressionante. A pessoa te abraça, fica tocada com o encontro. Neste ano, inclusive, estive diante do primeiro avô que leu O Menino Maluquinho e veio falar comigo acompanhado do neto. Ele trazia o livro de sua infância para eu autografar para o neto. É maravilhoso participar dessas histórias. A entrevista foi cortada, nós só temos aí um trechinho, Foi feita aí por Mariana Vidigal, representando a revista Crescer, entrevista com o Ziraldo. Ela está disponível aí no site da internet da revista e foi acessada em 2017. Isso não quer dizer que a entrevista foi feita em 2017. Quem elaborou a apostila acessou em 2017. Então, nós observamos aqui que o texto ele partiu da ideia de que eu tenho um direcionamento para ser discutido. O assunto era o escritor Ziraldo. E a partir do escritor Ziraldo foi delimitado, foi
direcionado, que o que o entrevistador gostaria de saber é como o Ziraldo se sente diante aí das pessoas, né, do público que adora os seus livros, diante das pessoas que o procuram para discutir os seus livros, diante de adultos que declaram que leram O Menino Maluquinho na infância. Então, nós temos todo um direcionamento voltado para a entrevista com o autor, ou seja, perguntar a Ziraldo como ele vê essa relação dos leitores e daqueles, né, dos leitores que hoje já são adultos, com os seus livros, que na verdade são livros infantis. Então, a partir desse direcionamento, a primeira pergunta diz o seguinte: qual a relação do desenho com as histórias de Ziraldo? O Ziraldo deixou bem claro isso pra gente, que ele sempre desenhou. E quando ele era criança, que ele desenhava, ele sempre imaginava que quando ele crescesse, ele faria alguma coisa nessa área. Porque os desenhos dele sempre traziam, né, uma história, sempre o faziam narrar alguma coisa. Então, ele sempre desenhou e ele se apaixonou pelas histórias em quadrinhos. A partir daí, ele começou a produzir, né, os seus textos narrativos. Então, essa é a relação do desenho com as histórias. Por que, na opinião de Ziraldo, O Menino Maluquinho é tão fascinante, chegando a ter 100 edições publicadas e mais de 3,5 milhões de exemplares vendidos? E aí, lá na entrevista, o Ziraldo diz que ele não imaginava que o livro fosse fazer esse sucesso todo. Ele acredita que o fato das pessoas, né, valorizarem tanto a obra e de acharem a obra tão fascinante é porque as pessoas se identificam, né, com o personagem. Os leitores se veem no personagem. Tanto que ele coloca até alguns comentários, né, como: opa, isso é comigo, eu sei o que ele está sentindo, é isso que eu sinto. Então, o Ziraldo acredita que os leitores se identificam com o personagem. Muitos adultos hoje foram leitores de Ziraldo na infância e ficam emocionados quando o encontram. Que frase do texto demonstra isso? E aí nós temos aqui lá no finalzinho, né, na última fala do Ziraldo, quando ele diz que a pessoa te abraça, fica tocada com o encontro, né, comenta do avô, né, que ele conheceu o primeiro avô que leu O Menino Maluquinho e que o avô trazia o livro da sua infância para que ele pudesse autografar para o neto. Então, fica bem claro para a gente aí como que o Ziraldo se comporta diante dos leitores, diante do seu público, diante daqueles que o procuram, né, para saber um pouco mais sobre a sua obra, O Menino Maluquinho. Vale destacar ainda que o Ziraldo tem várias outras obras, entretanto, O Menino Maluquinho se torna, assim, a obra de maior reconhecimento, né, o ápice dele enquanto escritor. Pessoal, até aqui, ok? Alguma perguntinha? Alguma dúvida? Não? E aí vem aquela pergunta que não quer calar. Ué, nós começamos a falar de sinônimos. Até agora nós fizemos interpretação de texto. Então, o sinônimo e os antônimos, que nós iremos ver mais à frente, são recursos textuais. Que eles estão inseridos, eles aparecem dentro do texto. Isso significa que nós nem nos demos conta, nem notamos, nem percebemos que o texto fez substituição de várias palavras para evitar a repetição. Nós tivemos aí, por exemplo, usado como sinônimo a palavra Ziraldo, que é o nome do escritor, e o próprio escritor, o artista. Foram termos usados para substituir. Nós tivemos a ideia de O Menino Maluquinho, que é o nome da obra, e depois tivemos o livro, a obra, sempre fazendo referência à expressão ou nome O Menino Maluquinho. Então, nós tivemos aí, sim, o uso de sinônimos, de substitutivos, né, de elementos substitutivos que nos deram continuidade aí à história, no caso, à entrevista, ao texto, com o objetivo de tornar o texto mais fluente, mais claro, de evitar a repetição e o cansaço textual. O segundo texto é um texto que fala sobre a Malala. A gente já leu bastante sobre ela, que é aquela menina paquistanesa que se recusou em aceitar as ordens do Talibã, né? Não quis ficar em silêncio e lutou para que as mulheres pudessem ir à escola. Por quê? No local onde ela morava, era proibido, né, a presença de meninas na escola. E ela começa a lutar, enfrenta o Talibã
e toma um tiro, né? Um dia que ela estava indo para a escola, em um momento assim de total desespero, ela acha que será assassinada, ela toma um tiro, né, que atravessa o seu rosto, mas ela consegue sobreviver e permanece nessa luta por direitos à educação, né, direitos iguais, vamos dizer assim, semelhantes entre homens e mulheres, meninos e meninas com relação à educação. E aí o texto, ele discute sobre isso. É um texto que traz para a gente aí um resumo dessa história. Então, ele é uma sinopse, ou seja, resumo daquilo que foi discutido. E a primeira pergunta diz o seguinte: quem é a Malala e por que ela provocou a ira do Talibã? Então, a gente já acabou de comentar, a gente já discutiu, já lemos bastante sobre isso, né? Ela é uma menina paquistanesa que lutou pelo direito à educação e foi exatamente por isso que ela provocou a ira do Talibã. Então, era uma menina paquistanesa que lutou pelo seu direito à educação. Ok? Questão 5 e total atenção agora. Na construção do texto, foram empregados alguns mecanismos da língua que evitam repetições. Sublinhe a palavra que substitui os termos destacados nos trechos. Letra A. Quando o Talibã tomou o controle do Vale do Swat, uma menina levantou a voz. Malala Yousafzai recusou-se a permanecer em silêncio e lutou pelo seu direito à educação. Observe que nós temos destacado aqui a expressão uma menina. Uma menina, ela substitui para a gente ou faz referência à expressão Malala Yousafzai, que é o nome da nossa personagem, da pessoa que estamos falando aqui. Então, nós temos, nesse caso, uma relação sinonímica. Nossa, mas eu achei que quando a gente falasse de sinônimo, a gente pensaria sempre nas palavras soltas assim, ó, bonita, bela, feio, horroroso. Não. O sinônimo ele pode aparecer como uma palavrinha, dizendo, né, Antônio é feio, Antônio é horrível. Como pode aparecer com uma expressão, né, um valor de uma expressão, dando para a gente essa ideia de substituição. Por isso que eu falei em relação sinonímica. Uma menina, quem é essa menina? A Malala Yousafzai. Logo depois eu tenho, Malala foi atingida na cabeça por um tiro a queima-roupa dentro do ônibus no qual voltava da escola. Poucos acreditaram que ela sobreviveria. Nesse caso aqui, a substituição foi feita por meio de um pronome. Ok, Nicole, já li sua mensagem aqui, tá? Tudo bem. Então, a substituição aqui foi feita por meio de um pronome. Nós usamos o pronome pessoal, ela, mas também com valor sinônimo. Então, eu tenho Malala substituído por ela aqui no final. Ela foi atingido, ela sobreviveria. Então, observem que na letra A, nós fizemos a substituição por uma expressão sinonímica, né? Eu disse que a Malala é uma menina, poderia ser a garota paquistanesa, a pequena menina, né? Poderia usar expressões assim que teriam o mesmo sentido. E na letra B, eu fiz a substituição sinonímica por meio de um pronome. Questão 6. No trecho a seguir, foram empregadas algumas qualidades que remetem a Malala. Que qualidades são essas? Que outras qualidades você poderia utilizar para se referir a ela? Aos 16 anos, ela se tornou um símbolo global de protesto científico e a candidata mais jovem da história a receber o Prêmio Nobel da Paz. E então, nós observamos aqui que o nosso referente, que é a pessoa de quem estamos dizendo, ou o elemento referencial, é o nome da personagem, né? Malala. Quais foram os recursos utilizados para se referir a ela? As expressões sinônimas que nós utilizamos. Símbolo global de protesto pacífico e candidata mais jovem da história a receber o Prêmio Nobel da Paz. Ok? Certo? Então, olha só, pessoal, a partir dessa ideia aí, então, nessa questão 6 aí, nós tivemos as referências, né,
com relação a quem é a Malala, em que ela foi definida como símbolo global de protesto pacífico e candidata mais jovem da história a receber o Prêmio Nobel da Paz. E aí faz a segunda pergunta: que outras qualidades vocês poderiam utilizar para se referir a ela? Alguém gostaria de dizer o que colocou, de citar alguma expressão que usou para se referir a ela? Algum termo ou expressão sinônima que demonstra quem é essa personagem? Pode colocar lá no chat se não quiser falar. Aqui o autor deixou bem claro para a gente que ela é símbolo global do protesto pacífico e a candidata mais jovem da história. Nós temos como sugestão qualidades que podem ser atribuídas a ela: militante dos direitos das mulheres, defensora dos direitos humanos, né? Militante da causa pela educação. Essas expressões, guerreira que luta pelos seus direitos, ok, Arlen, obrigada. Né? Guerreira na causa da educação. Ok, todas essas expressões podem ser usadas para se referir a Malala. E observem que quando a gente fala assim, expressões sinonímicas, o que eu estou exigindo ou pedindo que o leitor, ou no caso vocês que estão fazendo atividade no momento, pensem que eu preciso delimitar quem é a personagem. Então nós temos ali a Malala, que foi definida para a gente como símbolo do protesto pacífico, a candidata mais jovem da história a receber o prêmio. Então eu já sei como ela é. A partir dessas características, eu crio outras características, outras expressões para se referir a ela. Ok, pessoal? Questão 7. Leia o fragmento a seguir e registre sinônimos que podem substituir as palavras destacadas. O livro acompanha a infância da garota no Paquistão, os primeiros anos de vida escolar, as asperezas da vida numa região marcada pela desigualdade social e as belezas do deserto e as trevas da vida sob o Talibã. Então, a partir daí, nós temos destacado a palavra aspereza e a palavra trevas. Nós poderíamos substituir a ideia de asperezas da vida por durezas da vida, dificuldades da vida. Então, observem que nem sempre a palavra que você usa dá aquele mesmo nível, né? As asperezas da vida, mas a ideia de dureza demonstra que tem dificuldades. A ideia de dificuldades demonstra que a vida não é fácil. E quando você diz as trevas da vida sobre o Talibã, eu tenho o castigo da vida sobre o Talibã, a ignorância, a obscuridade, né? Tudo isso que demonstra para a gente que era um período obscuro, de trevas, de dificuldade, de dor, que trazia toda essa escuridão, vamos dizer assim, à vida das personagens. Ok? Alguém fez alguma diferente? Gostaria de sugerir, de comentar? Eu usei aqui para substituir a aspereza a ideia de dureza. Poderia ser dificuldade também. E para substituir a palavra treva, castigo, ignorância, obscuridade. Ok? Pessoal, vocês estão aí? Estão me ouvindo? Estão acompanhando direitinho? Dá um ok para eu saber como estão as coisas. Ok, só Yarlen respondeu. Espero que estejam acompanhando. Beleza, então. Obrigada aos demais. Relacione a coluna das palavras destacadas do trecho à de seus respectivos sinônimos. Eu sou Malala. É a história de uma família exilada pelo terrorismo global, da luta pelo direito à educação feminina, dos obstáculos à valorização da mulher em uma sociedade que valoriza filhos homens. Observem que nós temos alguns termos destacados e os seus referentes sinônimos. Filhos varões, a ideia de filhos homens. Reconhecimento foi usado com o sentido de valorização. Barreiras, no sentido de obstáculos. E condenada, no sentido de exilada. Então, a gente poderia utilizar esses termos aqui para substituir a informação que nós temos em cima, né? Conta a história de uma família condenada pelo terrorismo global, da luta pelo direito à educação, das barreiras
e do reconhecimento, né, da mulher. Então, observe que você pode fazer a substituição, que não ocorre a mudança de sentido, que não ocorre a mudança na interpretação. Questão 9. Nesse trecho, há um comentário pessoal sobre a obra. Reescreva o trecho substituindo as palavras em destaque por palavras sinônimas ou por sinônimos. Vamos lá, então. Escrito em parceria com a escritora britânica Christina Lamb, este livro é uma janela para a singularidade poderosa de uma menina cheia de brio e talento, mas também para um universo religioso e cultural cheio de interdições e particularidades, muitas vezes incompreendido pelo Ocidente. Então, nós temos em destaque brio e talento, interdições e particularidades. Eu posso substituir a palavra brio por altivez, ousadia. Não está no sentido de brilho, não, tá, gente? De luz, não é esse sentido. Uma menina cheia de brilho, cheia de postura, cheia de ousadia, de altivez, é nesse sentido. Ela é uma pessoa que se impõe, né, que é altiva. Então, eu poderia substituir brio por altivez ou ousadia. Talento, dom, aptidão, aí ok, né? Interdições. Interdições dão para a gente a ideia de impedimentos, proibições e particularidades. Né? Quais são as particularidades dessa obra? Quais são as características, os detalhes, os apontamentos importantes? Essa é a ideia de particularidades. Ok? Então, nós teríamos aqui uma menina cheia de ousadia e aptidão e um universo, né, cheio de proibições e detalhes, muitas vezes incompreendidos pelo Ocidente. Ok? Até aqui, pessoal? Então, o próximo texto é um textinho que traz para a gente um comentário, né, uma espécie de sinopse sobre o filme Moana, Um Mar de Aventuras. Então, eu vou ler só o comecinho para a gente poder começar aí a fazer análise, que diz assim, ó. Leia com atenção o texto que descreve o filme Moana, Um Mar de Aventuras, e na sequência responda as questões propostas. Lá no finalzinho do texto, nós temos assim, ó, Queiroz, Hanna, que é Hanna Queiroz quem escreveu, Moana, resenha. E aí eu já quero chamar a atenção de vocês, quero que vocês peguem um marca-texto e destaquem para mim que lá no final do texto da Moana está escrito resenha. E quando nós lemos o texto da Malala, estava escrito o que no final? Sinopse. Opa, nós estamos comentando que o primeiro texto, o do Ziraldo, estava falando sobre entrevista e agora nós já tivemos, né, a leitura de dois outros tipos de textos. O texto da Malala, que é uma sinopse, e o texto da Moana, que nós estaremos lendo agora, que é uma resenha. Então, você vai lá no alto da sua apostila e anota assim, ó, sinopse e resenha, e coloca uma interrogação, só para você saber que nós vamos discutir nas próximas aulas a diferença entre sinopse e resenha. Ok? Estou colocando lá no chat sinopse e resenha para vocês anotarem aí e colocarem um ponto de interrogação, que é o que nós estaremos discutindo mais à frente. Então, vamos lá. O texto começa assim, ó. Conheça a Moana, princesa que é apaixonada pelo mar. Uma ilha, uma tribo, um oceano. Moana é a protagonista do novo filme da Disney, Moana, Um Mar de Aventuras, que estreou dia 5 de janeiro no Brasil e está sendo recebido positivamente pelo público. O motivo é simples: risadas, cenas fofas, interação com a natureza e muita aventura. E aí depois ela comenta mais um pouco e lá embaixo, no último parágrafo, está assim, ó. A relação entre Maui e Moana demora para se tornar amigável, devido à relutância do semideus em ajudar a jovem, o que torna o filme cheio de cenas irônicas e engraçadas. Além disso, a trama apresenta músicas cantadas pela aventureira e outras pelo semideus, um jeito interessante de contar suas vidas e prender a atenção do público, principalmente o infantil. Mas se engana quem pensa que Moana é somente para crianças. A história realmente encanta todas as idades.
Vocês conseguiram identificar alguma característica no estilo de escrita entre esses trechos, desculpa, que nós lemos do texto Moana, né, sobre o filme Moana, e do textinho que nós lemos da Malala? Vocês conseguiram identificar alguma coisa na escrita, no processo de construção do texto? Quando nós lemos o resuminho lá, né, que era pra gente uma sinopse do livro Eu Sou Malala, ela diz assim: quando o Talibã tomou o controle, uma menina levantou a voz. Observem que nós temos aqui sinopse, porque a autora só vai discutindo, ou seja, por meio de resumos, apresentando a história. Então, a discussão, vamos dizer assim, que aparece aí, ela não traz a opinião de quem produz o texto. O que aparece para a gente é uma apresentação da história. Quando eu tenho o texto da Moana, a autora que produz o texto aqui, que é a Hannah Queiroz, ela já diz assim, ó: se engana quem pensa. O livro é cheio, o filme é cheio de cenas fofas, cheio de músicas que encantam. O que ela faz neste momento quando ela está produzindo a resenha? Ela apresenta, emitindo sua opinião. Então, essa é uma diferença básica entre a sinopse e a resenha. Quando eu tenho a sinopse, eu apenas tenho a apresentação da história. Quando eu tenho a resenha, além de eu apresentar a história, eu ainda trago a ideia de que eu me senti dessa forma quando assisti o filme, eu tive essa visão, eu penso, né? Eu defino que as cenas são fofas, eu defino que aquele filme ou aquela música que tocou foi importante. Então, na resenha, o autor ele procura emitir sua opinião, apresentar suas ideias aí. Qual é o tema do texto e a quem se destina? Então, o texto ele apresenta para a gente uma apreciação do filme Moana e ele se destina a todos os espectadores, principalmente ao público infantil. Mas ela deixa bem claro lá no último parágrafo que se engana quem pensa que Moana é somente para crianças, porque o filme realmente encanta todas as idades. Então, nós poderíamos dizer que o texto apresenta uma apreciação do filme Moana e destina-se a espectadores de todas as idades, principalmente ao público infantil. Ok? Vou fazer a questão 11 e estaremos encerrando, tá? Ao considerar as características do texto, é possível dizer que ele é uma resenha, e nós vamos identificar isso porque está lá no finalzinho do texto, pois a autora, além de resumir o filme da Disney, apresenta comentários pessoais a respeito deles. Então, peguem o marca-texto de vocês e marquem para mim essa alternativa aí, letra C. Deixem destacados aí, porque nós estaremos voltando nessa questão em nossa próxima aula. Ok? Estarei encerrando aqui. Não saiam que eu vou conversar.